Regra de 3 simples, o que significa e como se calcula. Então nessa aula eu vou explicar para vocês passo a passo para que você saia aprendendo a resolver regra de 3 simples. E ó pessoal, se você não é inscrito, então ó, se inscreva no meu canal e leve para o máximo de pessoas essa aula sobre regra de 3 simples. Vamos lá? Regra de 3 simples, o que é que significa? Quando a gente fala em regra de 3, indica que 3 valores eles já estão expostos, eles já estão descobertos. Falta eu tentar descobrir mais um, né? Então isso indica a regra de 3 e ele é simples porque a gente calcula a regra com 2 grandezas. Ou seja, apenas 2 grandezas ela é simples. Quando eu tenho de 3 ou mais grandezas, a gente chama de composta, tá? Aqui a gente tem um exemplo bem prático sobre regra de 3 simples. Se 10 metros de um tecido custam R$50, quanto custará 22 metros? Qual é a primeira coisa que a gente deve fazer? É identificar as grandezas. O que eu tenho de importante aqui? Ele está falando sobre a metragem e ele está falando aqui sobre um valor. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui. Eu posso colocar metros, que é a minha primeira grandeza, passo uma barra e coloco o valor, que é relacionado a dinheiro. Então eu tenho 2 grandezas. O próximo passo, eu vou preencher a minha tabela com as informações que estão aqui no meu problema. Ele fala assim, ó, se 10 metros, então aqui eu vou colocar 10, de um tecido custam R$50, então eu vou colocar aqui R$50, quanto custará 22 metros? Então 22 metros, ele quer saber quanto vai custar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é uma identificação, uma relação entre metros e valor. Ele está me dizendo assim, ó, se 10 metros custa R$50, 22 metros, que é bem mais, vai custar quanto? Eu trabalho para poder saber se a minha grandeza ela é diretamente ou inversamente. Eu costumo falar que é uma flecha, né? Aonde a gente vai identificar se é direto ou é inverso. Aqui vocês percebem que do 10 para o 22 ele está crescendo de cima para baixo. Então a flecha vai ficar dessa forma. Só que eu preciso agora identificar do lado de cá se essa flecha ela também vai descer ou ela vai subir. Tá? Então, se 10 metros custa R$50, 22 metros, ou seja, se eu tiver uma quantidade maior de tecido, é óbvio que o valor que eu vou pagar também é maior. Então, para que eu consiga descobrir o valor de X, eu já sei, mesmo sem cálculo, que esse valor de X ele vai ser superior, ele vai ser maior. Então, a minha flecha também vai ser para baixo, indicando que esse valor daqui para baixo também vai aumentar. Então, as minhas grandezas estão diretamente proporcionais. Ela começa do menor para o maior. E como é que a gente arma isso daqui? A gente vai pegar e colocar 10 sobre o 22 nessa mesma ordem. Vai colocar o sinal de igual e vai descer também 50 sobre X. Ou seja, eu já tenho 3 valores achados, falta eu descobrir o valor de X. Aqui eu tenho uma proporção, aonde eu multiplico o meio pelos extremos. E aí eu começo fazendo a multiplicação aonde tem a letra. Então 10 vezes X, 10x, que é igual 22 vezes 50, é só fazer o cálculo. 50 vezes 22. 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 5 dá 10. Mais 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 5 dá 10. Então vai ficar 0, 0, 1, 1. Então eu vou ficar com 1.100. Agora eu vou achar o valor de X. Como eu tenho um 0 aqui, eu posso também cancelar um 0 com o de cá. Então cancelo um 0 de lá e cancelo um 0 de cá. Então eu vou ficar com 110 dividido por 1. 110 dividido por 1 vai dar o próprio 110. Significa então que esse valor de X ele vale 110. E se você for fazer o pensamento relacionado se o seu cálculo está correto, é verdadeiro, porque do 10 aumentou para o 22, assim como o 50 também aumentou para o 110. Então, ele quer saber quanto custará 22 metros. 22 metros custará R$110. Vamos para uma próxima questão.
Sequência as nossas questões sobre regra de 3 simples, vamos para mais um exemplo. Um muro foi construído por 8 operários em 30 dias. Quantos dias seriam necessários se fossem utilizados 12 operários? Vamos fazer aquele primeiro passo, que é descobrir as grandezas. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui operários, então a gente vai colocar aqui operários. A gente passa aqui uma barra e a gente tem quantidade de tempo que é dias. Aí você pode representar como dias, como tempo, fica a seu critério. Então eu vou colocar aqui dias. Tirado as duas grandezas, eu agora vou preencher o espaço. O que ele está me dizendo? Primeiro ele está falando em 8 operários em 30 dias. Ele quer saber quantos dias seriam necessários para utilizar 12 operários. Então, a minha tabela já está formada. Agora eu vou utilizar a flecha para saber se ele é diretamente ou inversamente proporcional. Pessoal, a primeira coisa que eu observo aqui, que do 8 para o 12 ele está aumentando. Então, a gente vai colocar a flecha para baixo, porque está havendo um aumento. Aí a gente vai fazer agora aqui a análise, tá? Ele diz assim, 8 operários em 30 dias. Eu tenho 8 pessoas trabalhando e tem que me entregar em 30 dias. Se eu tiver 12 operários, ou seja, uma quantidade maior, eu vou entregar essa obra em mais dias ou em menos dias. Então, se você tem uma quantidade maior, significa que o seu tempo vai ser menor, porque você tem mais gente trabalhando. Então, do 8 para o 30, né? 8 operários para 30 dias, eu tenho ali uma estabilidade. Do 12, como eu tenho uma quantidade maior, então o tempo vai ser menor. Se o tempo vai ser menor, então a minha flecha, ao invés de descer, ela vai subir, porque ela vai começar do menor para o maior. Eu já sei que o x será um valor menor do que 30. Então, do menor para o maior descendo, do menor para o maior subindo. Então, a minha flecha ela é inversa. Então, essa regra de 3, ela é invertida. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o 30 sobre x, aonde tem a letra a gente não mexe, e a gente vai pegar o 8 sobre 12, por ser inversamente, a gente vai inverter as frações. 8 sobre 12 vai ficar 12 sobre 8. Então, toda vez que vocês forem utilizar a regra de 3 inversa, vocês vão fazer isso. A primeira fração você repete da mesma forma como está aí, porque é onde tem a letra. E a segunda fração, ela você vai inverter para que você consiga calcular. Então eu vou ter aqui um meio pelos extremos, é uma proporção. Então a gente vai ter 12 vezes x dá 12x, que é igual 30 vezes 8 dá 240. Então x é igual a 240 sobre 12. Bom, aqui dá um resultado óbvio, mas a gente vai fazer essa conta de dividir até para que você treine divisão por dois números. Então a gente vai ter aqui 240 dividido por 12. Duas casas decimais, a gente também pega duas casas decimais. Então a gente vai ter 24 dividido por 12, que vai dar o número 2, vai dar exata. 2 vezes 12, 24. Então menos 24, aqui vai ser 0. Esse 0 daqui ele vai descer, se ele desce, ele passa para o lado de cá e a gente termina com 20. Então é coerente esse x aqui valer 20. Como eu falei para vocês, a quantidade de tempo vai ser menor, não é isso, do que 30 dias. Então a pergunta, quantos dias seriam necessários se fossem utilizados 12 operários? Seriam necessários 20 dias para poder entregar essa obra.